Imagine acordar e não ter nada para pegar. Nenhuma notificação piscando, nenhum barulho de mensagem, nenhum toque de bom dia do grupo da família. Só silêncio. Um silêncio tão estranho que parece te encarar. Agora pensa, quanto tempo faz que você não sente o silêncio de verdade? Não o silêncio entre uma rolagem e outra, mas o silêncio que te obriga a olhar para dentro. É aí que começa o experimento. 30 dias sem celular. E não é sobre tecnologia. É sobre você. Nos primeiros minutos parece fácil. Você se sente livre, quase heróico. Mas o cérebro começa a pedir o que ele foi treinado para buscar: dopamina. Aquela microdescarga que vem cada vez que alguém curte sua foto, responde sua mensagem ou te manda um vídeo aleatório. E quando essa dopamina desaparece, o corpo reage como quem perdeu algo vital. É desconforto puro. Você começa a mexer a mão no bolso, mesmo sabendo que o celular não está lá. Um reflexo automático, como se o aparelho tivesse virado uma extensão do seu corpo. E, de certa forma, virou. No segundo dia, o tempo parece lento. Cada minuto se arrasta. Você começa a perceber quanto da sua vida era ocupado por telas. O café da manhã, o banheiro, o elevador, o trânsito, a fila do mercado. Momentos que antes eram brechas para pensar, agora são espaços ocupados por distrações. A mente, desacostumada com o tédio, começa a se rebelar. Você sente ansiedade, um vazio estranho, como se tivesse esquecido algo importante. Mas não esqueceu nada. Você só está reaprendendo a estar presente. No quarto dia, vem o choque. A concentração, que você achava que ainda tinha, não existe mais. Ler uma página inteira de um livro vira uma maratona. A mente pula de pensamento em pensamento, pedindo estímulo, novidade, movimento. É o cérebro desintoxicando, tentando entender por que as recompensas sumiram. E é aí que o detox digital mostra sua face mais brutal. Ele não é bonito, não é calmo e definitivamente não é fácil. Porque quando você tira o barulho de fora, o silêncio de dentro grita. Mas, por incrível que pareça, o caos começa a se organizar. Lá pelo 7º dia, o olhar muda. Você começa a perceber o que nunca notava. A cor do céu, o jeito como as pessoas andam apressadas, o som dos passos no corredor. Pequenas coisas, quase invisíveis, que estavam escondidas atrás do brilho da tela. O cérebro começa a produzir dopamina naturalmente, não porque algo piscou, mas porque algo tocou. Um sorriso, uma conversa, um momento real. É nesse ponto que você entende. O problema nunca foi o celular, mas o que ele substituiu. E à medida que os dias passam, uma sensação nova aparece, ou talvez antiga demais para ser reconhecida. Paz. Não aquela paz distante, espiritual, inalcançável. É uma paz simples, feita de ausência. Ausência de notificações, de urgências inventadas, de comparações disfarçadas de inspiração. É o tipo de paz que vem quando você percebe que nada é tão urgente quanto te fizeram acreditar. E é aí que o detox deixa de ser um desafio e vira uma escolha. Uma escolha por presença, por clareza, por você. Mas calma, ainda não acabou. Porque o verdadeiro teste vem quando os 30 dias terminam. O momento em que o celular volta para sua mão. É ali que você descobre se foi você quem venceu o vício ou se o vício só estava te esperando. A pergunta que fica é simples, mas profunda. Depois de 30 dias sem ele, quem você se tornou? A primeira coisa que você percebe quando volta a olhar para o mundo sem o filtro do celular é o quanto as pessoas parecem hipnotizadas. É quase assustador. No metrô, ninguém se olha. Nos cafés, ninguém conversa. Nos parques, até quem corre está com fone, fugindo de si mesmo. Você começa a enxergar algo que antes parecia normal, o vício coletivo. Só que agora, com a mente limpa, você sente um desconforto diferente. Não é julgamento, é compaixão. Porque você percebe que já esteve exatamente ali dopado por notificações, anestesiado por estímulos, sempre correndo para lugar nenhum. Com o passar dos dias, a ausência da tela começa a revelar um padrão que sempre existiu, mas você nunca tinha notado. A sua vida girava em torno de responder ao que o mundo pedia.
não ao que o seu corpo precisava. Você acordava com o celular vibrando e dormia com ele no travesseiro. Alimentava o cérebro com migalhas de dopamina e chamava isso de passar o tempo. Agora, sem ele, você redescobre o tempo de verdade, aquele que não é medido em stories, mas em respirações. E então surge um espaço que você nem sabia que existia, o espaço entre um pensamento e outro. No silêncio, sem as distrações, os pensamentos ficam mais nítidos. O passado começa a se reorganizar, o presente ganha textura, e o futuro deixa de ser um borrão ansioso. O que antes era barulho agora é introspecção. E é nesse espaço que as respostas aparecem, não as que vêm de buscas no Google, mas as que brotam da própria consciência. É como se aos poucos você voltasse a ter acesso à sua própria mente. Mas não é fácil. Lá pelo 10º dia, vem a abstinência emocional. Você sente falta das mensagens, das curtidas, da validação. O cérebro, acostumado a ser alimentado por micro-recompensas, começa a te testar. Ele sussurra. Só dá uma olhadinha. E é aí que a batalha se torna mental. Cada vez que você resiste, algo dentro de você se fortalece. Cada vez que você cede, algo se enfraquece. É como treinar um músculo invisível, o da atenção. E quanto mais você treina, mais percebe que o verdadeiro luxo da nossa era não é ter tempo, é ter foco. Quando você chega na metade do desafio, algo muda de forma silenciosa, mas profunda. Você começa a sentir prazer nas coisas pequenas, o vento no rosto, o gosto do café, o som da água caindo, coisas que sempre estiveram lá, mas que o cérebro dopado de estímulos não conseguia mais registrar. É nesse ponto que a dopamina natural volta a fluir, e você entende que a felicidade nunca esteve nas telas, ela sempre esteve nas pausas. A cada dia você se sente mais leve, mais presente, mais vivo, mas ao mesmo tempo mais ciente de quão longe a sociedade foi nesse vício coletivo. Você percebe que o detox digital não é só sobre se desconectar, é sobre reaprender a existir, a se concentrar, a ouvir sem precisar responder, a se entediar sem precisar fugir. E quando o tédio finalmente deixa de ser um inimigo, ele se transforma em porta de entrada para algo raro, criatividade. Porque é no tédio que as ideias nascem. É no silêncio que a mente respira. É na ausência de ruído que você ouve o que sempre esteve dentro de você. A ironia é cruel. Para se reconectar com o mundo, primeiro você precisa se desconectar dele. E é aí que você percebe o celular nunca foi o problema. O problema foi o vazio que você preencheu com ele. A terceira semana começa com um tipo diferente de silêncio. Não é mais aquele silêncio desconfortável do início. Agora é um silêncio cheio, quase acolhedor. Você acorda e o dia parece mais longo, mas não no sentido cansativo. É como se o tempo tivesse desacelerado e de repente, tudo ganhasse peso e presença. As horas não passam, elas acontecem. E pela primeira vez em muito tempo, você sente que está vivendo o agora, em vez de apenas assistir à vida pelos olhos dos outros. Sem o celular, a solidão ganha outra forma. Antes, ela era assustadora, um buraco que você tentava tapar com vídeos, mensagens e distrações. Agora, ela vira uma amiga silenciosa, uma companhia que te ensina a ouvir seus próprios pensamentos. E é curioso, quanto mais você se escuta, mais percebe que a maioria das suas urgências não eram suas. Eram ruídos, expectativas, pressões invisíveis que te faziam correr sem saber para onde. É nesse ponto que algo em você muda de lugar. Você para de reagir e começa a agir. Os dias passam e, sem perceber, você começa a criar rituais que substituem os antigos vícios. No lugar de rolar o feed, você escreve. No lugar de responder mensagens, você observa o pôr do sol. No lugar de consumir informação, você cria ideias. O que parecia um sacrifício começa a se tornar liberdade. E o que antes era dependência, agora é escolha. Cada vez que você diz não para a distração, você está dizendo sim para uma versão mais inteira de si mesmo. Mas o mundo não colabora. Os amigos te chamam de radical,
Os colegas te acham estranho e até sua mente tenta te convencer de que você está perdendo algo. FOMO, Fear of Missing Out, medo de estar de fora. Só que, ironicamente, é quando você sai do ciclo que entende. Ninguém está realmente dentro de nada. Todo mundo corre para preencher um vazio que cresce quanto mais se tenta escondê-lo. E você começa a sentir um tipo raro de orgulho, o orgulho de estar fora. Lá pelo 20º dia, surge uma clareza difícil de explicar. Você começa a lembrar do que gostava antes das telas, a música que te fazia arrepiar, a caminhada que te organizava por dentro, a calma de comer sem pressa, o prazer de fazer algo só por fazer. E com essa lembrança vem uma pergunta poderosa. Em que momento eu troquei tudo isso por um brilho de tela? A resposta é dura, foi quando você confundiu conexão com presença. E percebe, estar conectado não é o mesmo que estar perto. Nesse ponto, algo curioso acontece. Sua percepção muda. As pessoas continuam aceleradas, presas em seus celulares, mas você começa a ver o que há por trás disso. Medo. Medo de ficar sozinho, medo de não ser notado, medo de não ser suficiente. E pela primeira vez, você entende que o detox digital não é só sobre desligar o celular. É sobre curar o medo que te faz precisar dele. É sobre se libertar da ilusão de que precisa estar em todos os lugares, quando o único lugar que realmente importa é aqui. Chega o 25º dia. E agora, você percebe algo que parecia impossível. O tempo voltou a ter sabor. Ele não corre, não escapa. Ele se oferece. Você consegue almoçar olhando para quem está à sua frente. Consegue andar na rua sem precisar preencher o silêncio com música. Consegue sentir o cheiro da chuva, ouvir o som dos pássaros, notar o reflexo da luz nas janelas. Coisas simples, mas que estavam apagadas pelo brilho artificial da tela. Seu cérebro está reaprendendo o que é prazer natural, e cada pequeno momento vira uma espécie de reencontro com a vida real. A essa altura, você já se tornou um estranho dentro da própria rotina. Enquanto todos ao redor parecem correndo para alcançar algo que nunca chega, você descobre o poder da pausa. É quase como se vivesse em outra frequência. E não, isso não te faz melhor, te faz desperto. Você entende que o mundo não desacelera, mas você pode escolher andar devagar. E essa escolha muda tudo. Porque quando o ritmo muda, o olhar muda. E quando o olhar muda, o sentido volta. É aqui que o detox digital mostra sua parte mais bonita. Ele te devolve o que o celular havia roubado, a curiosidade. A curiosidade de aprender algo novo, de ouvir sem distrair, de se perder em um pensamento sem precisar postar sobre ele. Você começa a ter ideias que não vêm de fora, mas de dentro. O cérebro, livre da overdose de estímulos, começa a criar em vez de apenas consumir. E pela primeira vez em muito tempo, o tédio deixa de ser vazio. Ele vira um terreno fértil. Mas há um detalhe que poucos falam. O vício não desaparece, ele se esconde. De vez em quando, ele tenta te seduzir. Só um vídeo rápido, só uma olhadinha. E é aí que você entende que a liberdade não é um ponto de chegada, é uma prática. Todos os dias, você escolhe de novo. Escolhe estar presente. Escolhe o real. Escolhe o silêncio. E quanto mais você escolhe o silêncio, mais percebe o quanto o barulho lá fora era só uma forma de fugir de si mesmo. Quando o 30º dia chega, não existe euforia. Existe paz. Você pega o celular de volta e, por um instante, o velho impulso tenta voltar. Mas dessa vez é diferente. Você não precisa dele, você escolhe se quer ou não. O celular deixa de ser um reflexo automático e volta a ser o que sempre deveria ter sido, uma ferramenta. Você percebe que o detox não foi sobre apagar o mundo digital, mas sobre recuperar o mundo interior. E agora, cada toque, cada mensagem, cada clique passa por um filtro, o da consciência. O mais curioso é que, ao se desconectar, você descobre que não perdeu nada. Pelo contrário, você ganhou tudo. Ganhou tempo, atenção, clareza e, acima de tudo, presença. A presença que o mundo inteiro parece ter esquecido. E é nesse ponto que você entende. O detox digital não é o fim de nada.
É o começo. O começo de uma vida onde o agora é suficiente, o silêncio é seguro e o simples é finalmente extraordinário. No último dia, quando você se olha no espelho, algo mudou. E não é no rosto, é no olhar. Existe uma calma ali que você não via há anos. O tipo de calma que não vem de férias, nem de terapia, nem de likes. Vem de dentro, da reconexão com o essencial. Você percebe que o celular nunca foi o inimigo. Ele era só o espelho de uma mente inquieta, carente de presença, faminta por validação. O detox digital não te ensinou a viver sem o celular. Te ensinou a viver consigo mesmo. E essa é uma lição que ninguém mais pode te tirar. Agora, quando você liga o aparelho, é diferente. As notificações não têm o mesmo poder. O feed parece mais lento, mais previsível. E você entende o truque: cada cor, cada som, cada vibração foi desenhada para sequestrar sua atenção. Mas a sua mente, agora desperta, não cai mais fácil. É como se o feitiço tivesse se quebrado. Você ainda usa o celular, mas o celular já não te usa. Ele volta a ser ferramenta e não prisão. E pela primeira vez, você sente que está no controle da própria mente. E o mais bonito é que no meio desse silêncio conquistado, você começa a ouvir o mundo de verdade. O riso de alguém que ama, o barulho do vento, o som da vida acontecendo sem precisar ser gravada. Você entende que a vida real nunca precisou de filtro, nem de legenda. E que as melhores lembranças são aquelas que a câmera não capturou. O detox te mostrou o óbvio que todos esqueceram. Presença é o novo luxo. E atenção é a nova riqueza. No fim, o experimento de 30 dias termina, mas o aprendizado fica. Porque você descobre que o detox não é uma pausa, é um retorno. Um retorno à clareza, à conexão genuína, ao tempo que é vivido e não desperdiçado. Um retorno ao simples, ao humano. E talvez, só talvez, o verdadeiro progresso seja esse: conseguir olhar para o celular e escolher não olhar. Se esse vídeo te fez pensar, se algo dentro de você despertou, respira fundo, porque é só o começo. A partir daqui, cada toque é uma escolha, e cada escolha pode te devolver um pedaço da vida que o excesso roubou. Se você quiser continuar essa jornada comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem para o próximo vídeo. Lá, eu vou te mostrar o que acontece quando você não só desliga o celular, mas finalmente liga para você. Talvez a maior descoberta desses 30 dias seja que o silêncio não é ausência, é presença. Quando você aprende a ficar em paz consigo mesmo, o mundo ao redor muda de cor. Tudo parece mais real, mais vivo, mais simples. E é nesse espaço calmo que você percebe: o celular nunca te impediu de viver, foi o medo do vazio que fez isso. E agora, você não tem mais medo do silêncio. Você o abraça. A partir daqui, cada notificação é um convite para escolher o que realmente importa. Você pode continuar sendo refém dos sons e das luzes, ou pode escolher o som da sua própria respiração. A diferença entre as duas coisas é o que define o tipo de vida que você quer viver. E talvez a maior forma de rebeldia no mundo de hoje seja estar 100% presente. Então, se esse vídeo te fez parar para pensar, eu te convido a continuar. Se inscreve no canal, porque o próximo episódio vai te mostrar o próximo passo dessa jornada. Como recuperar o foco e a clareza mental em um mundo que lucra com a sua distração.